noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma alegria estarmos de volta. O André falou que talvez tenha um pouco menos de pessoas. Não, estou vendo que está cheio. O pessoal compareceu, né? E eu fico muito feliz de ter essa turma toda aqui de novo, com esse pretexto maravilhoso de conhecermos um pouco mais da nossa fé, conhecermos um pouco mais sobre o Filho de Deus, sobre Jesus. Esse é o nosso módulo, né? Prazer, eu sou o Filho, né? É um módulo onde basicamente nós vamos, ao longo dessa semana, estudar a área da teologia que se chama Cristologia, né? Apesar desses nomes, né? Cristologia, tá? É só uma questão de facilitar a vida de quem está estudando. A Cristologia, então, se dedica a estudar justamente isso, né? O nosso propósito com a Cristologia é o estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, né? Então, ela se dedica justamente a isso. Nós já tivemos um módulo sobre Bíblia, Bibliologia, já tivemos um módulo, segundo módulo, que foi sobre a teologia propriamente dita, que é o estudo da pessoa de Deus, da obra de Deus, e aqui começamos um módulo sobre o Filho, né? Sobre a segunda pessoa da Trindade, como assim costumamos chamar, que é Jesus de Nazaré. Terceira pessoa virá com o tempo, quando vamos estudar sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né? E com esses 3 módulos nós estamos estudando aquilo que na teologia cristã se chama de Trindade, certo? Então vamos lá. Cristologia é uma área da teologia que se ocupa do estudo da pessoa e da obra de Cristo. Essa afirmação nos faz pensar um pouco sobre essa aproximação que nós fazemos das Escrituras Sagradas, com essa perspectiva de entender a revelação de Deus na palavra, através dessa ideia de que Jesus Cristo é agora, nós cristãos, a nossa porta de entrada para as Escrituras. Isso é um ponto muito importante para nós, porque o princípio cristocêntrico da teologia, ou seja, a teologia cristã, ela tem como o seu princípio justamente a cristologia. Esse é o fundamento da teologia cristã, né? Nós temos diversas áreas da Bíblia, diversas áreas da teologia, só que o fundamento, a nossa porta de entrada é justamente pela pessoa de Jesus Cristo. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o que isso significa. Então, esse princípio cristocêntrico não rivaliza com um ponto de vista teocêntrico. Ou seja, quando a gente fala de teologia cristã, normalmente a gente imagina que Deus é o nosso maior objeto de estudo, certo? É a teologia, então é o estudo de Deus. Só que em nada essa teologia difere da cristologia, uma vez que nós estamos afirmando que a pessoa de Jesus, o homem Jesus de Nazaré, que viveu aqui na história há 2000 anos atrás, ele próprio era o Filho de Deus, ele próprio era Deus. Significa então que em nenhum momento essa aproximação da teologia pelo viés da cristologia venha a diferir ou a competir com a ideia teocêntrica. Isso pode parecer apenas uma afirmação corriqueira e introdutória, mas essa diferenciação de Cristo e Deus foi uma controvérsia na história do cristianismo por muito tempo. E hoje também a gente pretende dar conta dessas controvérsias. Jesus se caracterizava por apontar não para si mesmo, mas para seu Pai que o enviara. Ele não pregou sua própria identidade como tal. Antes, Jesus anunciou a vinda do reino de Deus. Ele viveu e morreu para fazer do reino de Deus, uma realidade, assim na terra como no céu. Todo o ministério de Jesus era radicalmente teocêntrico. Então, é por isso mesmo que não se rivaliza a pessoa de Jesus com a pessoa de Deus, tá? Por quê? Para pensar um pouquinho comigo, a gente vai fazer uma viagem no tempo até o 1º século da era cristã. Antes de Jesus, naquela região da Galileia, Palestina, né, Judéia, toda aquela região ali,
ao longo de muitos séculos, eles criam num Deus único, certo? Isso é o que os diferenciava dos demais povos. Religiosamente falando, o povo judeu era o povo monoteísta. Eles acreditavam no Deus único. Só que eles acreditavam num Deus único em um cenário histórico onde todos os outros povos, isso não só no período do Novo Testamento, mas em todo o passado da história do povo de Israel, cria na existência de vários deuses. A gente já falou um pouquinho sobre isso no nosso módulo anterior, né? Nessa diferença entre os outros povos politeístas e o povo de Israel monoteísta, crente num único Deus. Quando Jesus chega ao mundo, empreende o seu ministério de proclamação e de inauguração do reino de Deus na história. A chegada do reino de Deus é proclamada por Jesus e o reino de Deus, portanto, é inaugurado na pessoa de Jesus de Nazaré. Consequentemente, a gente vai fazer essa viagem pelo ministério de Jesus, ele anuncia o reino, ele ensina sobre os valores do reino, ele faz sinais, milagres e tantas coisas que mostravam a presença histórica do reino de Deus, deixavam claro que o reino de Deus de fato estava entre eles, porque os sinais, os milagres que Jesus realizava eram uma evidência disso. Esse mesmo Jesus foi levado à cruz, ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou, deu provas de que estava vivo, preparou os seus discípulos para darem continuidade ao seu ministério de proclamação das boas novas, de anúncio do reino de Deus, enviou o Espírito Santo e ali nasceu a igreja e constantemente a igreja começa a se deparar com essa realidade. Quem era Jesus? Nós cremos num Deus único, mas aí chega aqui Jesus para nós. Ele é um outro Deus? Ele é um Deus paralelo? Ele não é Deus, ele era um profeta? Ele é só o Messias, mas o Messias é Deus? Percebe o problema que eles se viam? Hoje para nós está tudo bem, né? A gente já não tem muita complicação com isso. A gente já chama Jesus de Deus. O próprio Novo Testamento, com o passar do tempo, vai fazer essa afirmação cada vez mais clara. Só que para eles, lá no princípio, isso era um problema. E o principal problema era de um povo que cria no Deus único e que tinha como um dos seus mandamentos o somente a Deus prestar culto, não ter outros deuses, porque Deus é único. Como é que eles se deparavam com essa realidade? Isso do ponto de vista dos judeus. Só que agora a gente sabe que o cristianismo, lá no princípio, desde Atos dos Apóstolos, ele rápido saiu do círculo judaico e alcançou os círculos dos gentios, certo? No círculo dos gentios, ou seja, todo o povo não judeu, aonde o cristianismo alcançou no período do Novo Testamento, viviam sob a influência do helenismo. A helenização era nada mais, nada menos do que a propagação e a perpetuação da cultura grega na sociedade greco-romana, né? E esse mundo todo era um mundo politeísta. Significava o que quando Jesus era pregado para eles? Ele era mais um Deus? Entre os outros deuses? Ele era um Deus maior do que os outros deuses? Será que os outros deuses simplesmente para eles deixaram de existir da noite para o dia? Como é que esse processo aconteceu? Né? Então, para nós, a gente olha a história e para nós a história é muito curta, é muito enxuta. Aconteceu assim, assim, assado, mas a gente às vezes não tem noção dos detalhes que envolveram esse processo, até de fato a concretização da ideia cristã de que Deus é um, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas que têm uma essência só. Isso, para nós, parece ser muito simples. Mas até nossos irmãos lá do passado chegarem a essa conclusão, chegarem a essas afirmações, demorou um bocado de tempo, né? Então, só para a gente entender que hoje em dia a gente já tem com clareza isso para nós. Quando nós falamos do Cristo, quando nós falamos da doutrina que estuda a pessoa de Cristo, ela não rivaliza com a doutrina de Deus, porque o Cristo é o próprio Deus, porque o Cristo sempre fez a vontade do Pai, porque Jesus o que fez, nunca fez para conseguir uma posição diferente, melhor, superior do que a do Pai. Ele fez por causa do Pai,
para que o Pai em tudo fosse glorificado através dele, né? Então Jesus nunca apontava para si mesmo, ele tinha uma consciência muito clara de tudo aquilo que ele tinha vindo fazer nesse mundo. E no final das contas, tudo o que fez foi para a glória do Pai e para o nosso benefício, certo? Falando um pouquinho então sobre a hermenêutica de Jesus e dos apóstolos, né? Essa palavrinha hermenêutica não é uma palavra do nosso cotidiano, a não ser quando a gente estava na faculdade, né? Que a gente provavelmente já deve ter ouvido falar em hermenêutica nas nossas aulas lá de filosofia, alguma coisa assim. Mas hermenêutica nada mais é, e resumindo assim de uma forma bem até grosseira, hermenêutica é a ciência da interpretação, né? A hermenêutica é a área do conhecimento humano, né? Da filosofia e da linguística, que tenta interpretar e estudar a interpretação. Isso, a hermenêutica aparece num curso de filosofia, num curso de teologia, num curso de direito, num curso de letras, em tantos cursos a gente ouve falar em hermenêutica. Então, tudo aquilo que envolve interpretação, a gente está falando de assuntos hermenêuticos, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia e para a teologia, a hermenêutica está presente. A hermenêutica é fundamental, e mesmo sem bases filosóficas e nem nada, toda a humanidade fez interpretação ao longo de toda a sua história. Desde a interpretação dos eventos da natureza, desde a interpretação de diálogos, de discursos, de textos, enfim, a humanidade sempre interpreta. Nós temos essa necessidade e até fazemos isso com naturalidade. Quando a gente fala, então, de hermenêutica de Jesus e hermenêutica dos apóstolos, basicamente o que a gente está falando é como Jesus e como os apóstolos interpretavam a Bíblia Sagrada deles, que era o que é hoje o nosso Antigo Testamento, né? Então vamos lá, para os primeiros cristãos, a fé era pensada e vivida a partir da relação com Jesus Cristo. A hermenêutica cristã primitiva partia de Jesus Cristo, ou seja, Jesus foi o prisma pelo qual os primeiros cristãos interpretaram as Escrituras, que hoje são o nosso Antigo Testamento, como também os acontecimentos que culminaram na formação da igreja cristã. Ou seja, aqueles homens e mulheres do primeiro século que foram discípulos e discípulas de Jesus, no encontro com Jesus de Nazaré, na pregação de Jesus, nos ensinos de Jesus, elas se viram diante da necessidade de uma nova interpretação daquilo que para essas pessoas, era o texto sagrado e era nada mais e nada menos do que a revelação de Deus na história para o povo judeu. Então, a lei, os profetas, os salmos, os textos de sabedoria como um todo, toda essa literatura que eles consideravam já como uma revelação de Deus, passou a ser reinterpretada à luz do que eles ouviram e do que viram em Jesus de Nazaré. Por que os apóstolos, por que os discípulos e discípulas seguiram essa linha hermenêutica de interpretação do Antigo Testamento? Porque o próprio Cristo já havia lançado as bases dessa nova leitura do que foi a história de Israel. Daqui a pouquinho a gente vai ler alguns textos e isso vai ficar cada vez mais claro para a gente. Então, o que basta a gente saber aqui, e isso é um ponto fundamental, vai cair na prova de vocês. Vocês sabem que agora vai ter prova, né? Toda sexta-feira é prova valendo nota, né? Então, toma cuidado. O que a gente sabe é o seguinte, o que precisa saber é o seguinte, os primeiros cristãos compartilharam com o povo judeu, com os judeus, o Antigo Testamento. E ele jamais deixou de ser um livro sagrado, tanto para judeus como para os cristãos. Não faltaram tentativas de tirar o Antigo Testamento da vida do cristianismo, como nós também já vimos em módulos anteriores. Só que, pela graça de Deus, o Antigo Testamento permaneceu aí. Por quê? Porque ele tem uma importância muito grande. Tem uma importância porque é uma revelação de Deus. É a história, é a narrativa que Deus deu para a humanidade, quando escolheu um povo para que desse povo trouxesse o Messias, trouxesse o Salvador.
É por isso que nós temos aí uma grande importância em tudo que nós temos no Antigo Testamento. Agora, como cristãos, nós fazemos uma leitura daqui para trás, ou seja, da cruz de Cristo para trás. Essa é a nossa hermenêutica, porque essa foi a hermenêutica de Jesus, essa foi a hermenêutica dos apóstolos e isso nos atinge diretamente. Nós lemos tudo o que aconteceu no passado, no povo de Israel, ao longo de toda essa história, ao longo de toda a revelação de Deus para esse povo, nós lemos isso tudo a partir da pessoa de Jesus de Nazaré. É por isso que a gente fala que quando a gente fala de cristologia ou do estudo da pessoa de Cristo, nós não estamos falando somente de um assunto ou de uma matéria da teologia. Nós estamos falando também de um princípio interpretativo. Ele não é só um assunto, ele é o eixo em torno do qual toda a teologia cristã gira. É a nossa porta de entrada para as Escrituras. É por isso que quando uma pessoa chega para mim e fala, Israel, por qual livro você acha que eu devo começar a ler a Bíblia? Eu não falo para ele começar de Gênesis, né? Eu não falo para ele começar das genealogias que a gente tem lá em Crônicas, né? Pelo amor de Deus, ele não vai querer continuar, né? Eu falo, começa pelo Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? O primeiro capítulo do Evangelho de João resume tudo isso que eu disse até agora. É uma releitura da criação sob a ótica de Jesus Cristo. É quando ele olha para a criação, mas até com hermenêutica a gente usa a imagem do óculos, né? A hermenêutica é o óculos que você veste para ler o texto, né? Então o que João fez no seu primeiro capítulo? Ele fez uma leitura da criação vestindo o óculos de Jesus Cristo. E aí ele pôde afirmar, né, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e afirma que tudo o que foi feito, tudo o que foi criado, foi feito por intermédio dele. E não só o verbo estava com Deus, como o verbo era o próprio Deus, né? Então aí a gente tem esse resumo. Ou seja, o princípio de interpretação de tudo o que a gente lê no Antigo Testamento tem que ser Jesus de Nazaré. A cristologia não só pode ser considerada, então, o centro da teologia cristã, mas é o seu próprio eixo. É exatamente a cristologia que divide cristianismo e o judaísmo. Certo? É exatamente quando entra no assunto do Messias que os judeus e os cristãos começam a entrar nas discordâncias. Porque até então, se não fosse o elemento messiânico, não haveria uma diferença muito clara. Ou se o Messias fosse apenas uma ideia de continuidade do mesmo esquema que funcionava a relação de Deus com o povo no Antigo Testamento, também não teria feito muita diferença. A questão é que a vinda do Messias ao mundo, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mudou por completo o cenário histórico mundial, mudou por completo o nosso entendimento acerca das Escrituras, acerca do Antigo Testamento, assim como, e por consequência, mudou o nosso entendimento acerca da pessoa de Deus. Entende? Nós hoje entendemos Deus de uma forma diferente por causa de Jesus Cristo. Hoje nós afirmamos que um homem é o nosso Deus, sem ter nenhum medo de estar cometendo uma heresia. Coisa que lá no Antigo Testamento seria completamente passível de punição, uma pessoa dizer uma coisa dessas. Mas hoje nós afirmamos que o nosso Deus esteve entre nós em carne, habitou entre nós vimos a sua glória, nós tocamos nele, nós apalpamos ele. Hoje nós temos condição de fazer essa afirmação, algo que no passado seria completamente impossível. Então, para alguns exemplos, eu vou pedir que a gente vá abrindo nesses textos, inclusive eu esqueci de pegar minha Bíblia. A gente começa então com esse texto do próprio Jesus, e a gente vai ver como é que funcionava a interpretação dos primeiros cristãos, incluindo Jesus, acerca do Antigo Testamento, acerca da revelação de Deus na história de Israel. Começando então com a leitura de Lucas, capítulo 4, de 16
a 21. Lucas 4, de 16 a 21. Todos acharam? Acharam? O texto diz o seguinte: Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Para pensar comigo o peso dessa afirmação de Jesus. Nunca, nenhum outro profeta, nunca, nenhum outro mestre da lei, nunca nenhum outro doutor, sacerdote, rei, qualquer outra pessoa, autoridade em Israel, jamais pôde dizer essas palavras. Jamais ousaria dizer essas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso aqui era uma profecia de Isaías, Isaías capítulo 61. E essa profecia acerca do Messias, segundo a interpretação, porque vocês entenderam o cenário ali, né? Ele está na sinagoga, no sábado, se lê a lei e se tece comentários sobre o que foi lido. E quando Jesus vai fazer a sua pregação sobre o que foi lido, o que é que ele diz? Hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Por que se cumpriu? Porque eu estou aqui. Porque isso aqui é o que eu estou fazendo. Porque esse texto diz respeito a mim. Porque esse texto é o que define o meu ministério. Eu sou essa pessoa de quem o Pai falou lá no passado. Eu sou essa pessoa de quem Isaías profetizou 700 anos atrás. Eu sou essa pessoa. Há 700 anos a gente espera se cumprir e agora se cumpre. Eu sou essa pessoa. Não foi à toa que os judeus não gostaram nada da interpretação de Jesus, né? Olha o resto do texto. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Ou seja, eles creem, gostam, é bonito a palavra dele, a interpretação, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Porque como assim pode ser quem ele está dizendo ser, se ele é o filho do carpinteiro? Né? Se ele é o filho do carpinteiro lá de Nazaré, que importância esse homem tem? Outra coisa, que autoridade esse homem tem para chegar aqui dizendo essas coisas para nós? A autoridade de Jesus era questionável, sabe por quê? Porque o André estudou teologia, o Fábio estudou teologia, eu estudei teologia, o Juan estudou teologia, o apóstolo Paulo estudou teologia, mas Jesus nunca estudou teologia. Curioso isso, né? Ele não teve educação teológica formal. Ele não foi formado aos pés de um rabino como Paulo foi. Nada disso. Jesus era um carpinteiro. Era um carpinteiro da cidade menos expressiva de toda aquela região, que era Nazaré. Como é que esse filho de José chega aqui dizendo essas coisas para nós? E isso fazia com que o pessoal se escandalizasse com ele. Achasse que faltava, ou estava sobrando, ou estava faltando algum parafuso nele. Não é possível ele chegar aqui fazendo afirmações desse tipo. Mas essa era a maneira de Jesus olhar para o passado e interpretar as ações de Deus, as promessas de Deus, os eventos que aconteceram na história de Israel, como algo que apontava para si próprio, para o seu ministério. Eu vim aqui para cumprir.
e você cumpre aquilo que foi prometido, aquilo que foi designado, aquilo que foi te ordenado a fazer, é isso que você cumpre. E Jesus chega dizendo isso ao mundo: eu vim para cumprir, eu vim com um propósito, o propósito de fazer valer tudo aquilo que Deus construiu ao longo da história lá no passado. Eu vim aqui não só para isso, mas até mesmo para dar sentido para essas promessas, para dar sentido para essas profecias. Agora um outro texto, Pedro falando em Atos capítulo 2, dos versículos 30 ao versículo 33. Atos 2, de 30 a 33. Já caminhando para o final do discurso de Pedro no Pentecostes, ele disse o seguinte: mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no seu sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aqui ele está falando de Davi. Pedro está fazendo inclusive ele vai fazer uma citação de Davi. E ele chama de Davi de um profeta. E um profeta que falou sobre o Cristo. Percebe isso? Ou seja, aquilo que no passado era para o povo uma profecia, ou até mesmo aquela pequena luz no fim do túnel, onde pelo menos cabia a ideia de um Messias, de um Cristo, o que é que os primeiros cristãos faziam? Ele estava falando de Jesus. Ele só não sabia quem era, não sabia o nome, não sabia quando viria, não sabia como seria, mas ele estava falando do Messias. E aí basicamente eles colocam o nome Jesus, onde lá no passado se dizia a respeito do Messias ou a respeito do Cristo. Que em outras palavras, gente, convenhamos, era a maior intervenção histórica de Deus que esse povo jamais pôde imaginar. Era tudo o que eles queriam, que Deus viesse ao mundo, que os libertasse da opressão na qual viviam e que finalmente Deus restabelecesse o trono de Davi. Que Deus voltasse a reinar sobre Israel. Era tudo o que eles queriam. E essa esperança toda, na perspectiva de Jesus e na perspectiva dos primeiros cristãos, se cumpria justamente na figura do Cristo, que nas páginas do Novo Testamento é identificado como Jesus de Nazaré. Certo? Um outro texto de João, Evangelho de João, a gente já mencionou algumas partes desse texto, mas eu quero fazer a leitura sequencial desses 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 5, nós lemos o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa afirmação cristológica de João, ou seja, como eu já mencionei antes, é uma releitura do que foi a criação, do que foi o princípio de todas as coisas. De que lá no princípio existia o Cristo já. É uma afirmação sobre a pré-existência de Jesus. É uma afirmação sobre a divindade de Jesus. É uma releitura da criação sob a ótica de Jesus Cristo. E para fechar só essa sessão, Paulo, em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos o seguinte: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos
seus descendentes. Olha o Paulo mostrando para nós que era intérprete, né? Coisas que a gente está acostumado a ouvir pastor pregando, né? Explicando detalhes da Escritura, basicamente é o que ele está fazendo, tecendo um comentário sobre a Escritura. E a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Né? Ou seja, ele faz uma releitura de promessas de Deus lá no passado, que remontam ao livro do Gênesis, fazendo com que essas promessas fossem relidas à luz de Jesus de Nazaré. E isso é importante, eu até coloco Paulo por último, para dar esse exemplo maior para nós. O apóstolo Paulo, como todos nós bem sabemos, era um judeu do partido dos fariseus, e um judeu que havia tido uma formação acadêmica, uma formação teológica em Jerusalém, segundo ele próprio, aos pés de Gamaliel. Isso significa que Paulo, desde cedo, foi colocado com o propósito de ser um mestre da lei. Seus pais tiveram a condição de dar para ele essa posição, essa formação que o levaria até um alto cargo dentro do judaísmo do seu tempo. Isso tudo coloca Paulo, então, em um nível altíssimo dentro do judaísmo do seu tempo, que nas próprias palavras de Paulo em Gálatas, ele mesmo já diz, até um Paulo meio que se gabando um pouquinho, dizia que ele, desde cedo, já era muito superior do que aos demais da sua própria idade. Ou seja, ele sempre excedeu em conhecimento, em zelo e etc., aquilo que dizia respeito à sua fé. Então, Paulo era o cara dentro do judaísmo do seu tempo, um baita de um mestre. Ok. Tudo isso está muito bem, Paulo está até feliz perseguindo a igreja, perseguindo, né, os discípulos de Jesus, isso aí é Atos 9 para a gente, está tudo às mil maravilhas, ele lá demonstrando o seu zelo por Deus, o quanto ele amava a Deus e o quanto ele fazia coisas incríveis em nome de Deus, e uma dessas coisas incríveis que ele estava fazendo era perseguir os discípulos de Jesus. Então ele tinha conseguido já cartas das autoridades, dos seus superiores, para perseguir cristãos, seguidores do caminho, por tudo quanto era cidade onde ele quisesse ir. Ok, aí ele está fazendo isso, maravilhoso, um dia numa estrada, né, feliz da vida, perseguindo o pessoal, chegando, falando, o que eu vou fazer quando eu pegar aquele filho da mãe que está ensinando coisa errada, ensinando que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou e tudo mais, o que é que eu vou fazer com ele? De repente, quem que aparece para ele na estrada? O próprio. Aí Jesus chega para ele, ele vê, o texto diz que ele vê uma luz, né? E aquela luz o cega. Se a gente reunir as 3 narrativas que Paulo faz da sua própria conversão, uma Lucas e 2 Paulo faz da conversão no livro de Atos, a gente vê que o sol brilhava como ao meio-dia, né? Em todo o seu furor, e aquela luz ofusca os seus olhos. Quer dizer, uma luz que brilha mais forte do que a luz do sol, o cega. Ele cai e pergunta, quem és tu, Senhor? Hã? Quem és tu, Senhor? Ele discerne uma pessoa, ele vê uma pessoa, e aí o Cristo se revela para ele. Eu sou aquele que você está perseguindo. Ou seja, o que é que eu faço com tudo o que eu aprendi até hoje? Né? Já pensou a situação de Paulo? E esse zelo todo que eu tenho pela lei, o zelo é tanto que me levou a perseguir os discípulos de Jesus. Em nome do zelo, o que é que eu faço com esse zelo agora? O que é que eu faço com todo esse conhecimento de Deus e das Escrituras que eu tenho? Aonde eu coloco isso tudo? Aonde ela se encaixa dentro dessa revelação que eu tive agora? Paulo jamais acordou aquele dia imaginando que ia ter uma experiência dessa. E ele vê o Cristo, e o Cristo se identifica como o Senhor da igreja, e ele se identifica dizendo que se você está perseguindo os meus discípulos, é a mim mesmo que você está perseguindo. Se coloca em unidade com os seus discípulos, em unidade de causa, e aí ele chega para ele e fala, agora meu filho, é o seguinte, vai seguir as minhas instruções, porque em breve algumas coisas vão acontecer. A gente sabe como é que acontece lá o texto de Atos, só que aí tem uma palavra do Senhor para Ananias, que recebeu Paulo na sua casa. Quer dizer, aquela palavra dizia o quê? Que ele era um vaso escolhido,
Eu já havia escolhido Paulo desde o ventre materno e eu vou mostrar para ele o que verdadeiramente é sofrer no meu nome. Ou seja, que ministério que ele recebeu. Né? Que chamado? Um chamado que numa boa eu não sei se eu ia querer não. Né? O negócio, eu estava muito bem perseguindo o pessoal, agora ele vai me transformar em perseguido. Né? O negócio é uma virada de mesa impressionante. E o mais curioso de tudo, o que a gente vê? Paulo fugindo? Paulo saindo fora, Paulo dizendo não, Paulo se suicidando, Paulo... Não, ele entende o que aconteceu. Cristo se revelou para ele. Como ele disse em Gálatas capítulo 1, quando achou o devido tempo, o Pai revelou o Filho para mim. E quando revelou o Filho para mim, tudo mudou. Tudo mudou porque se a gente for olhar a somatória assim, de textos que Paulo fala da sua conversão, por exemplo, um emblemático que é lá Filipenses 3, onde ele fala que tudo o que ele já foi um dia, ele teve que considerar como perda. Ele jogou na lata do lixo para conhecer Cristo. Olha que afirmação, que mudança radical de vida. Que mudança. E outra coisa, o orgulho desse cara sendo esmiuçado em milhares de pedaços. O orgulhoso do zelo, da autoridade, do superior a tudo e a todos, agora Deus coloca isso no pó. E destrói tudo e fala, você não entendeu nada de mim. Você achou que você conhecia tudo de mim, mas agora você quer me conhecer, você tem que conhecer o meu filho. Se você quer realmente entender quem sou eu e o que eu fiz na história, o que eu estou fazendo e o que eu estou por fazer na história, você vai ter que conhecer o meu filho. E aí a gente tem na história, na biografia de Paulo, um lapso de tempo, que os textos não registram para nós. Mas foi basicamente algo de 13 a 16 anos, mais ou menos. Um período longo até. Onde Paulo se ausenta. Paulo vai para a Arábia, Paulo vai para a região onde nasceu. Paulo some do mapa. E nessa sumida do mapa, o que acontece? Paulo vai repensar tudo. Não tem outra coisa para fazer. Você não acha que ele ficou lá 15 anos fazendo tenda, né? Haja tenda. Não, é tempo suficiente para que Deus coloque ele na melhor universidade que tem na história, que é o tete-a-tete com Deus, que é o isolamento, que é o silêncio, que é o deserto. Um tempo de crise, tempo de profunda crise. Crise na releitura de tudo, crise para a reinterpretação de tudo. Crise para ter que concluir que os meus pais erraram, eu errei, os nossos antepassados erraram, a gente realmente não entendeu Deus e, sinceramente, a gente ainda não sabe nada sobre esse Deus. Realmente, a gente tem muito ainda o que aprender com esse Deus, por causa do quê? Por causa de um encontro com Jesus. Bastou um encontro com Jesus, e a vida dele nunca foi mais a mesma. São longos anos relendo tudo. São longos anos analisando, palavra por palavra, de todos os profetas, de toda a lei, de tudo aquilo que já havia vivido ao longo de toda essa história, para entender realmente aonde é que Deus o estava colocando, o que era essa nova fé que Deus estava apresentando para ele. E essa interpretação acontece como? Justamente a partir do encontro, a partir de Jesus Cristo. Tudo recomeçou por causa de Jesus de Nazaré. Certo, pessoal? Continuando. O desenvolvimento dessa cristologia. André, desculpa. 5. Então posso parar agora? Para não entrar no outro assunto agora? Então, gente, vamos fazer a nossa pausa agora. E aí depois a gente entra nesse assunto. Acho que fica melhor.